Imagine uma pessoa que acredita em Deus, ora de vez em quando, frequenta uma igreja e até se considera cristã. Mas tem um problema. Essa pessoa nunca se arrependeu de verdade dos erros que já cometeu. Isso levanta uma pergunta séria. É possível acreditar em Deus e mesmo assim nunca ter experimentado arrependimento verdadeiro? Quando olhamos para o Novo Testamento, encontramos algo impressionante. A palavra arrependimento aparece mais de 50 vezes. Isso mostra que arrependimento não é um detalhe da fé cristã. Ele está no centro da mensagem do Evangelho. Mas existe uma outra questão muito importante sobre o arrependimento que muita gente ainda não se deu conta. A Bíblia mostra que sentir culpa não é o mesmo que se arrepender. Na verdade, existem pessoas que já sentiram muita culpa, são consumidas pelo remorso, mas nunca se arrependeram de verdade. O que realmente significa a palavra arrependimento na Bíblia? Olá, eu sou o pastor Eliezer Nunes, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de estudos bíblicos e teológicos profundos que explicam a palavra de Deus de uma maneira clara e prática, já quero te convidar a fazer 3 coisas importantes e rápidas aqui no canal. Primeiro, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana nós estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, sempre procurando trazer uma aplicação prática para a nossa vida diária e compreender a palavra de Deus com profundidade, mas também trazendo uma aplicação prática para a nossa vida. E se você sentir no coração, também peço que compartilhe esse conteúdo com seus amigos para que mais jovens tenham acesso aos nossos estudos da palavra de Deus e esse conteúdo cristão e também possam ser edificados, tá certo? Bom, hoje nós vamos estudar a lição número 10 da Revista dos Jovens, que tem como tema arrependimento e fé como respostas humanas. E para começar, precisamos entender primeiramente o que é arrependimento bíblico. Vamos ao nosso texto da lição. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Resumo da lição. A salvação é um dom da graça de Deus, recebido mediante arrependimento e fé. Essa resposta pessoal não é mérito humano, mas disposição humilde em receber a obra que Jesus realizou. Bom, ao longo desse trimestre, nós estamos estudando sobre a doutrina da salvação e já aprendemos que Deus ama a humanidade, que Cristo morreu pelos nossos pecados para realizar a obra de redenção pelos nossos pecados, que o Espírito Santo é quem nos regenera, que a graça de Deus alcança a todas as pessoas e que o ser humano tem o direito de resistir ou aceitar essa graça. Por isso, existe uma pergunta fundamental que eu quero fazer a você nesse momento. Como o ser humano responde à graça de Deus? A Bíblia ensina que essa resposta acontece por meio de arrependimento e fé. Primeiro ponto da lição: salvação e arrependimento. O que é arrependimento? A palavra arrependimento, do grego metanoia, significa mudança de mente. Mas essa mudança não é apenas intelectual, ela envolve toda a pessoa. O arrependimento bíblico envolve as 3 dimensões da nossa alma, que são o intelecto, quando a pessoa reconhece que pecou, as emoções, quando ela sente tristeza pelo pecado, e a vontade, porque a pessoa decide abandonar o caminho que ela estava percorrendo. Ou seja, arrependimento não é apenas sentir culpa. Biblicamente falando, arrependimento verdadeiro é mudar a direção da vida. João Batista pregava arrependimento. Jesus iniciou seu ministério, como lemos no texto da lição, pregando e ensinando sobre o arrependimento. E Pedro, no Pentecostes, também declarou: arrependei-vos. Isso mostra algo muito importante. O arrependimento é o centro da pregação do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem de conforto, muito menos de motivação ou autoajuda, ou algum tipo de palavras para massagear o ego das pessoas, falar aquilo que elas querem ouvir. O Evangelho é um chamado à transformação do ser humano. Arrepender-se, então, significa abandonar o pecado e voltar-se para Deus com um coração sincero e transformado. Aí você pode perguntar, jovem, bom, se eu preciso me arrepender, então a salvação depende de mim? A resposta bíblica é: não depende de você, mas a salvação passa por você. O arrependimento não é uma obra meritória de conquista da salvação, mas ela é uma resposta do coração à graça de Deus. A iniciativa sempre vem de Deus. Ele é quem chama, ele, através do Espírito Santo, é quem convence e oferece a oportunidade de salvação. O ser humano apenas responde a esse chamado. Como explica o teólogo pentecostal Silas Daniel, aquele que é salvo em Cristo não fez nada para ser salvo, pois a sua salvação foi totalmente propiciada por Deus. O ser humano apenas recebeu passivamente
confiantemente e de mãos vazias aquilo que de graça Deus fez em seu favor. Assim, arrependimento e fé não são méritos humanos, mas são uma maneira pela qual o pecador acolhe a graça de Deus que já foi providenciada em Jesus Cristo. Agora, arrependimento sem mudança de comportamento é apenas remorso religioso. Então, vamos a uma aplicação prática para nós refletirmos. Pense aí, o que mudou na sua vida depois que você se arrependeu e se converteu? Bom, para isso, nós chegamos ao segundo tópico deste item, que o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento nunca nasce apenas de uma decisão psicológica, racional do ser humano. Jesus ensinou claramente que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Esse convencimento do Espírito Santo não é apenas informação intelectual sobre os erros que a pessoa cometeu, mas é uma profunda iluminação espiritual que leva o pecador a perceber a sua real condição diante de Deus. Antes dessa obra do Espírito, o coração humano sempre tende, naturalmente, a justificar os seus erros, a normalizar os seus próprios pecados ou até mesmo a ignorar a gravidade dos pecados que ele comete. Quando o Espírito Santo atua, porém, algo muda dentro da pessoa. Ela começa a enxergar o pecado como Deus vê. Essa atuação do Espírito Santo alcança todas as dimensões da alma humana. O intelecto é iluminado para compreender a verdade do Evangelho, as emoções são tocadas para sentir tristeza pelo pecado e a vontade é despertada para a pessoa querer mudar de direção na sua vida. Por isso, o arrependimento bíblico envolve uma transformação completa na pessoa. Não é apenas sentir culpa ou medo do que aconteceu ou das consequências do seu pecado, mas é o desejo profundo de experimentar uma mudança de mente e de coração. Exatamente isso que o termo grego metanoi expressa, uma mudança interior que altera a maneira de pensar, sentir e de agir do ser humano. Nesse contexto, entra um conceito bíblico muito importante na teologia que estudamos na aula anterior, a graça preveniente. Trata-se da graça que alcança o pecador antes da sua conversão, preparando o coração do ser humano para ele responder ao chamado de Deus. É essa graça que ilumina, desperta, conduz o pecador à consciência da sua necessidade espiritual. O apóstolo Paulo descreve essa dinâmica ao afirmar que, Romanos 2:4, veja bem, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e da paciência e da longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Olha que interessante, quero reforçar isso aqui com você. Observe que o texto diz de forma bem clara que o ser humano não chega ao arrependimento sozinho. É a bondade de Deus que conduz o ser humano até esse ponto. A iniciativa continua sendo divina. Essa verdade aparece repetidamente nas Escrituras. Deus chama, Deus convence, Deus desperta o coração do ser humano, mas ainda assim o ser humano pode responder positivamente ou resistir a essa graça. Por isso, a Bíblia também registra momentos em que as pessoas resistiram à ação do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com eleição ou predestinação, mas é sim com relação à resposta humana com relação à graça de Deus. Estevão declarou para líderes religiosos da sua época, em Atos 7:51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O próprio Jesus lamentou sobre Jerusalém, dizendo, quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos, mas tu não o quisestes. Esses textos mostram que a graça de Deus ela é poderosa e real, mas ela não anula a responsabilidade humana de responder ao chamado divino. Como explica o teólogo pentecostal Silas Daniel, à luz da Bíblia, vemos que Deus não apenas proporcionou a salvação, como também capacitou o livre-arbítrio humano para as coisas espirituais, o que possibilita que o homem possa responder ao chamado divino. Para você, jovem cristão, uma aplicação dessa verdade é muito prática. Primeiramente, ela nos mostra que ninguém muda de vida apenas por vontade própria. A transformação espiritual ela começa quando o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa. Segundo, ela nos alerta para não ignorarmos ou resistirmos à voz de Deus quando ele nos confronta. Lá em Hebreus a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração.
Muitas vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração através da palavra, de uma pregação, de um louvor, ou até mesmo de uma inquietação interior com relação a algo que precisamos mudar em nossa vida. Quando isso acontece, existem duas possibilidades apenas: resistir ou responder. Resistir é endurecer o coração, achar que está tudo bem, que não é necessário, que isso não é de Deus, que é algo da nossa própria mente, ou que é uma coisa sem importância, que ninguém vai ficar sabendo, que não haverão consequências. Ou, quando respondemos positivamente, isso abre um caminho para a transformação de Deus na nossa vida. O arrependimento verdadeiro começa exatamente nesse momento em que o coração deixa de querer se justificar pelo seu pecado ou pelo seu erro e decide voltar-se para Deus. É nesse ponto que a graça preveniente cumpre o seu papel no ser humano, conduzir o pecador até o arrependimento e iniciar uma nova história de vida diante de Deus. Terceiro tópico: o arrependimento não salva, mas é uma condição para receber a salvação. Aqui existe uma verdade teológica muito importante. O arrependimento não é o que salva o pecador. Quem salva é Jesus Cristo por meio da sua obra na cruz. Mas arrependimento é a condição necessária para receber essa salvação. Por isso que o apóstolo Pedro declarou: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Isso significa que o perdão de Deus está disponível, mas o coração precisa estar quebrantado, disposto a mudar. Isto é conversão genuína. O arrependimento prepara o coração da pessoa para receber a graça de Deus. Ele abre espaço para que a verdadeira fé nasça na vida da pessoa. Não existe fé salvadora de verdade sem um arrependimento sincero. É por isso que o Evangelho sempre chama as pessoas a duas atitudes inseparáveis: arrependimento e fé. Essa realidade também nos ensina algo importante para a nossa vida cristã. O arrependimento não é apenas um evento no passado. O cristão é chamado a viver em constante arrependimento na sua vida, reconhecendo a santidade de Deus e sua necessidade contínua de transformação. Outro ponto importante é que o arrependimento verdadeiro só acontece quando o pecado deixe de ser confortável para a consciência do ser humano. Enquanto a pessoa que vive no pecado estiver se sentindo bem nele, dificilmente haverá busca por mudança. A Escritura mostra que um dos efeitos mais perigosos do pecado é o endurecimento do coração. O pecado pode anestesiar a consciência, fazer com que aquilo que antes parecia errado passe a ser tratado como normal e a pessoa ainda se sente bem com tudo isso. É por isso que vemos tantas pessoas que vivem uma vida afundada no pecado, em tantas desordens morais, de tantas ordens, mas se sentem aparentemente bem e acham que está tudo certo. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13: exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha que interessante isso. O pecado engana a pessoa e faz com que ela endureça o seu coração. Uma aplicação muito importante para nós aqui neste ponto é perceber como a cultura atual tem normalizado aquilo que Deus chama de pecado. Muitas coisas que a Bíblia identifica como pecado estão sendo hoje apresentadas como algo natural, moderno, até saudável. O problema é que quando o pecado é normalizado, ele deixa de incomodar a consciência da pessoa. Muita gente diz assim: não, pecado é tudo aquilo que a minha consciência me acusa. Isso não é verdade, porque a nossa consciência ela vai se acostumando com o pecado. E quando o coração já não se incomoda com o pecado, o arrependimento se torna cada vez mais raro. A cultura frequentemente ensina, por exemplo, que o importante é seguir o coração, ou cada um viver a sua própria verdade. Porém, o arrependimento bíblico nos lembra que quem define o que é certo ou errado não é a cultura, não é o politicamente correto, mas é Deus que decide isso. Por isso o cristão precisa avaliar sua vida à luz da palavra de Deus e não por aquilo que a sociedade está tolerando como aceitável, não por aquilo que vai trazer mais engajamento ou rendimento nas redes sociais ou muito menos status ou popularidade. O maior perigo de pecar é achar que está tudo bem, porque quando o pecado não incomoda mais, o coração já começou a se endurecer. Arrepender-se, portanto, se torna um ato de coragem espiritual. É a decisão de dizer, mesmo que o mundo aceite, mas se Deus diz que é pecado, eu escolho abandonar. Se isso desagrada a Deus, eu escolho deixar. Isso revela uma decisão muito séria do ser humano.
o coração que reconhece a autoridade de Deus e deseja viver em santidade. Segundo item da nossa lição, salvação e fé salvífica. Primeiro ponto, a fé como confiança e entrega. Quando a Bíblia fala de fé salvadora, ela não está se referindo apenas a acreditar em algumas verdades religiosas ou em alguns ensinos de Jesus especificamente falando. Muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam que Jesus existiu e até dizem que creem na Bíblia, mas isso ainda não é uma fé salvadora. A verdadeira fé que conduz à salvação é uma confiança pessoal em Cristo. Não é apenas acreditar em algo sobre Jesus, como citar versículos bíblicos ou postar frases bonitas no story do Instagram, mas é confiar realmente em Jesus e entregar a sua vida a Ele, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O autor do livro aos Hebreus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mostra que a fé é um meio pelo qual nos aproximamos de Deus. Da mesma forma, João 3,16 declara que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objeto da fé não é uma ideia, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. A fé salvadora reconhece que só Jesus é suficiente para salvar o ser humano. Somente nele encontramos perdão, reconciliação e vida eterna. Por isso que Efésios 2:8 nos ensina que somos salvos pela graça por meio da fé. A fé não é uma obra que mereça a salvação, mas ela é o meio pelo qual recebemos aquilo que Deus já realizou através de Cristo. Assim como alguém recebe um presente abrindo as mãos, a fé é a atitude do coração que recebe a graça de Deus. Não confiamos em nossos méritos, nossas qualidades, nossa moralidade ou nossas boas obras, mas confiamos na obra perfeita de Cristo na cruz. Além disso, a fé salvadora envolve entrega total ao senhorio de Cristo. Crer em Jesus significa reconhecer que ele não é apenas o nosso Salvador, mas que ele também é o Senhor, ou seja, o dono das nossas vidas. Isso implica em uma disposição total em seguir os seus ensinamentos, obedecer a sua palavra e permitir que ele governe a nossa vida. Portanto, a fé verdadeira não é apenas um momento de decisão emocional, mas é o início de um relacionamento real com Cristo. Uma aplicação para você, jovem. Essa verdade é extremamente importante. Em muitos contextos religiosos, a fé é reduzida a um simples momento de oração, ou de louvor, ou até mesmo uma declaração verbal. Mas a fé bíblica vai muito além disso. Ter fé é entregar o controle da sua vida para Jesus, confiar que Ele sabe o caminho melhor para nós. Isso afeta nossas decisões do dia a dia, nossos valores e até os nossos planos para o futuro. Por isso que cada cristão precisa perguntar para si mesmo: a minha fé está apenas baseada nas palavras ou na pessoa de Cristo? A verdadeira fé não é apenas dizer que acredita em Jesus, mas viver confiando nele todos os dias, em todos os momentos, permitindo que a sua palavra nos oriente, que a sua graça nos sustente na nossa caminhada. Quando a fé é verdadeira, ela transforma o coração e direciona toda a vida para Cristo. Segundo tópico deste item. A fé em Jesus é tanto um ato único quanto uma ação contínua. A fé cristã possui duas dimensões complementares. Por um lado, existe um momento inicial em que a pessoa deposita sua confiança em Cristo para receber a salvação. É o momento em que o pecador crê no Evangelho, recebe a graça de Deus. Entretanto, a fé não termina nesse momento. A mesma fé que inicia a vida cristã também é aquela que sustenta o cristão na caminhada com Deus ao longo de toda a sua vida. O apóstolo Paulo expressa essa realidade ao declarar: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Gálatas 2:20. Observe que a fé não aparece apenas no início da experiência cristã, mas ela continua presente na vida diária do cristão. A fé verdadeira ela é vivida continuamente na dependência de Cristo. Essa fé amadurece à medida que o crente se alimenta da palavra de Deus. Paulo ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Isso significa que a fé não é estática, parada. Ela se desenvolve conforme o cristão conhece mais profundamente a verdade de Deus e aprende a confiar nas suas promessas. A caminhada cristã é um processo de crescimento, amadurecimento espiritual, no qual a fé se fortalece progressivamente. Ao mesmo tempo, essa fé produz uma nova realidade de vida. Paulo vai afirmar que devemos considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11.
A fé não apenas muda aquilo que nós acreditamos, mas ela muda também a forma como nós vivemos. Aqueles que confiam em Cristo passam a viver sobre uma nova orientação espiritual, guiados pelo Espírito Santo. Aplicação. Isso significa que compreender a fé cristã não é algo limitado ao momento da conversão ou a algumas experiências espirituais isoladas. A fé é uma caminhada diária com Deus. Todos nós somos desafiados a exercer essa fé todos os dias, porque ela se expressa nas nossas decisões, nos nossos valores, nas prioridades, na maneira como enfrentamos os desafios da nossa vida. Quanto mais o cristão se aproxima de Deus, mais a sua fé se amadurece e se fortalece. Terceiro tópico: a fé nos une a Cristo. A fé possui também uma dimensão profunda e espiritual. Ela une o cristão a Cristo. Por meio da fé, o pecador é justificado diante de Deus. Romanos 5:1 vai declarar: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a justificação significa que Deus declara o ser humano justo com base na obra de Cristo. A culpa é removida e o relacionamento com Deus é restaurado. Essa união do cristão com Cristo também envolve a presença do Espírito Santo na vida do crente. Efésios 1:13 vai ensinar que depois que nós cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo representa segurança, pertencimento e a garantia da herança eterna que haveremos de receber. O Espírito Santo passa a habitar na vida do crente, guiando, fortalecendo em sua caminhada espiritual. Diante dessa realidade, a fé cristã precisa ser cultivada continuamente. Não se trata apenas de crer em um conjunto de doutrinas, mas é viver em comunhão com Cristo. A fé mantém o coração conectado ao Salvador, alimentando um relacionamento vivo com Ele. Quanto mais o cristão conhece a Cristo, mais a sua fé se aprofunda, e quanto mais a sua fé cresce, mais a sua vida vai se conformando à imagem de Cristo. Assim, a fé salvadora é muito mais do que um simples ato religioso, é um elo espiritual entre nós e Cristo. Ela liga-nos com o Senhor, inaugura uma nova vida e sustenta toda a nossa caminhada cristã. Se esse conteúdo está te ajudando ou está fazendo sentido para a sua vida espiritual, já deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal. E agora eu quero te passar um exemplo prático disso que estamos falando. Pense, por exemplo, um jovem que enfrenta pressões no ambiente de escola, faculdade, trabalho ou das redes sociais. Muitas vezes ele é incentivado a seguir comportamentos que contradizem o que o Evangelho nos ensina, seja na forma de falar, se comportar, nos seus relacionamentos ou até mesmo nas escolhas morais que toma. Nesse momento, lembramos que pela fé estamos unidos a Cristo e isso faz toda a diferença. A pergunta deixa de ser apenas o que o mundo está fazendo e passa a ser: isso combina com a vida de Cristo que agora está em mim? Ou, como diria aquele famoso livro cristão, em meus passos, o que faria Jesus? Essa consciência muda nossas decisões. Quando entendemos que pertencemos a Cristo, então as nossas atitudes passam a refletir uma nova identidade. A fé nos lembra que não estamos sozinhos vivendo a fé cristã. Estamos vivendo conectados com Ele, com o próprio Cristo, que é quem nos fortalece e nos guia através do Espírito Santo. Essa fé, jovem, vai nos levar a desagradar muitas pessoas ao longo da nossa vida. Talvez até muitos que estão ao nosso redor, porque querem que sejamos iguais a eles, que façamos o que eles fazem, que venhamos a viver da maneira que o mundo vive hoje, para sermos aceitos socialmente ou em alguns grupos de amigos. E aí eu te pergunto algo crucial para a sua vida. O que vale mais a pena? Obedecer ou agradar as pessoas ou agradar a Cristo? Vamos ao terceiro tópico da nossa lição. Salvação e a decisão pessoal. Deus oferece e o homem responde. A mensagem do Evangelho é muito clara. Deus toma a iniciativa da salvação, alcançando o pecador através da sua graça preveniente. Mas o ser humano é chamado a responder a este chamado. Veja o que diz a lição. Embora a salvação seja um dom da graça, a responsabilidade de responder ao chamado divino recai sobre o pecador, que deve se arrepender e crer com sinceridade. O Evangelho é essencialmente um convite ao completo rendimento a Cristo, um chamado à entrega do coração e da vontade. Por isso que a obra da salvação só se torna realidade na vida daqueles que respondem ao Evangelho com arrependimento e fé.
Isso significa que a graça de Deus é oferecida gratuitamente, mas não é imposta para as pessoas. O pecador é convidado a reconhecer sua condição diante de Deus e voltar-se para Cristo com sinceridade do coração. E aí você pode dizer, mas é muito difícil alguém reconhecer seus pecados, reconhecer seu estado de miséria. Seria difícil para humanos convencerem humanos, mas quem convence é o Espírito Santo. E ele é Deus, é soberano, ele sabe como lidar, ele sabe como convencer, ele sabe aonde tocar no ser humano. Por isso que nós devemos apenas falar a palavra de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A salvação continua sendo um dom da graça de Deus, mas o ser humano precisa acolher este dom através da fé. É por isso que a pregação do Evangelho sempre chama as pessoas a uma decisão espiritual. O próprio Jesus apresenta essa realidade por meio de um convite pessoal. Em Apocalipse 3:20 ele declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Da mesma forma, em Mateus 11:28, Jesus convida: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas palavras revelam que o Evangelho não é apenas uma doutrina a ser conhecida, mas um chamado a um encontro, a um relacionamento com Jesus. Receber este convite significa entregar a vida ao senhorio de Cristo. Não se trata apenas de aceitar algumas verdades sobre Deus, mas é render o coração à sua vontade, à vontade do Salvador. Essa resposta é possível porque o Espírito Santo atua no coração humano. Ele desperta a consciência espiritual da pessoa e ilumina ela ao caminho da verdade. Assim, a decisão de abrir o coração continua sendo pessoal do ser humano. A salvação revela ao mesmo tempo a graça de Deus e a responsabilidade humana. Deus chama, convida, oferece a vida eterna, mas espera uma resposta que seja livre e consciente, não imposta ou pré-determinada. Ele não força ninguém a ser salvo. Em vez disso, ele convida o ser humano a aproximar-se dele em amor, fé e entrega voluntária. O segundo tópico vai dizer: a cooperação humana não é mérito, é resposta. Isso é uma grande verdade. Porque ao falar da resposta humana ao Evangelho, é importante compreender que isso não significa que o ser humano conquistou sua própria salvação. Não. A Bíblia é clara ao afirmar que a salvação é um dom da graça de Deus. O ser humano não pode produzi-la por meio das suas obras, méritos ou esforço religioso. Efésios 2, 8 e 9 afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que a iniciativa da salvação é totalmente divina. Deus providenciou a redenção por meio da obra de Cristo e oferece essa graça gratuitamente. Contudo, a graça precisa ser recebida. O Evangelho não apresenta a salvação como algo automático, mas como uma dádiva que precisa ser acolhida. João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meyer Pearman vai ilustrar essa verdade de uma forma simples ao afirmar que não há mérito em um necessitado estender as mãos para receber uma esmola. Da mesma forma, não há mérito no pecador que abre o coração para receber a graça de Deus, porque isso é fruto de uma ação divina. A resposta humana não produz salvação. Ela apenas aceita aquilo que foi oferecido. Assim, quando alguém se arrepende e crê no Evangelho, isso não é uma obra meritória. Essa compreensão, meus queridos, protege dois aspectos importantes da fé cristã. Por um lado, preserva a verdade de que a salvação é totalmente pela graça. Por outro, reconhece que Deus chama o ser humano a responder a essa graça de forma consciente e voluntária. Chegamos então ao terceiro subtópico deste último item. Um dos aspectos mais belos da revelação bíblica é a harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A Bíblia apresenta essas duas verdades lado a lado. Deus é soberano e age pela sua graça, mas o ser humano continua responsável pela resposta que dá ao chamado do Evangelho. O apóstolo Paulo expressa essa realidade em Filipenses 2, 12 e 13 ao dizer: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Observe que as duas dimensões aparecem juntas. Deus opera no coração humano, mas o ser humano é chamado a responder. Essa responsabilidade também aparece claramente nas palavras de Jesus. Em João 3, 18 e 19, ele afirma que aqueles que não creem já estão condenados porque rejeitaram a luz que veio ao mundo.
Isso mostra que o julgamento final não será arbitrário. Ele vai levar em conta a resposta que cada pessoa deu em vida ao chamado de Deus através do Evangelho. Desde o início da história humana, Deus tem buscado um relacionamento voluntário com o ser humano. No Éden, Deus deu liberdade ao homem para escolher obedecer ou desobedecer. O mesmo princípio permanece na mensagem do Evangelho. Deus chama, convida, oferece graça, mas espera uma resposta livre e consciente. Essa verdade tem uma aplicação muito prática. A salvação não pode ser terceirizada. Ninguém pode crer por outra pessoa. Pais não podem crer pelos seus filhos e assim por diante. Amigos não podem crer uns pelos outros. Nem mesmo a tradição religiosa pode substituir a decisão pessoal de seguir a Cristo. A pergunta então é: qual será a resposta do coração humano ao chamado de Cristo? Vamos à nossa conclusão. A salvação é pela graça de Deus, mas essa graça exige uma resposta: arrependimento e fé. Isso revela que, embora a salvação não dependa de obras humanas, Deus nos chama a cooperar com seu agir por meio de uma entrega sincera. Arrepender-se e crer são atitudes que abrem o coração para a ação transformadora do Espírito Santo. Você tem vivido uma fé que apenas acredita ou uma fé que transforma e une cada vez mais a Cristo? Ao longo dessa lição, aprendemos uma verdade central do Evangelho. Deus oferece a salvação pela graça, mas chama a pessoa a responder com arrependimento e fé. A iniciativa sempre parte de Deus. O coração humano é convidado a abandonar o pecado, confiar em Cristo e entregar-se ao seu senhorio. Arrependimento e fé, portanto, não são obras que conquistam a salvação, mas são uma resposta do coração à graça de Deus. Ele próprio é quem leva ao arrependimento e produz a fé no coração do ser humano. O pecador reconhece a sua condição, volta-se para Cristo e recebe aquilo que Deus já preparou na cruz. É nesse encontro entre a graça divina e a resposta humana que acontece a experiência da salvação. Se esse estudo abençoou sua vida ou ajudou você a compreender melhor a palavra de Deus, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também desejam crescer no conhecimento das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.